1 Pedro, capítulo 1, vamos ler do verso 13 até o verso de número 21. Diz assim a santa, bendita, gloriosa, autoritativa palavra do Senhor. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Vamos ler novamente o verso 13 que diz, por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor abençoe a leitura da sua santa palavra. Vamos mais uma vez, meus irmãos, invocar o nome do Senhor em oração. Santo Deus, bondoso Pai, Criador dos céus e da terra, com temor e tremor, ó Deus, que invocamos o teu santo nome, para suplicar nesta hora de extrema necessidade a assistência do teu Santo Espírito. Senhor, a tua palavra nos ensina que sem ti nada podemos fazer, que é no Senhor que nos movemos, respiramos e existimos. Sem ti, de fato, não podemos coisa alguma. Mas suplicamos, ó Deus, que a tua graça nos acompanhe nesse momento de total necessidade e dependência do Senhor. Suplicamos que o teu Espírito Santo opere em nosso meio, tanto no que fala quanto nos que ouvem, para que a tua palavra seja compreendida, seja acolhida no coração e seja posta em prática. E que possamos todos assim, seguindo a voz do nosso bom mestre, Jesus Cristo, possamos glorificá-lo, vivendo uma vida de conformidade com o seu chamado, pois ele mesmo nos disse, sede santos como eu sou santo. Abençoa-nos, ó Deus, abençoa do menor ao maior, das criancinhas, que ainda tão pouco compreendem das verdades da tua palavra, abençoa elas também. Que o Senhor opere nos seus corações impressões, ainda que primitivas e simples, mas impressões da tua existência, do teu poder e da tua majestade. Opera em todos, ó Deus, do menor ao maior, da criança ao mais velho também. Todos carecemos da tua graça, somos igualmente necessitados de sermos alimentados pelo alimento, o genuíno leite espiritual que é a tua palavra. Assim, ó Deus, edifica a tua igreja, cumpre as tuas promessas, remove as rugas e as manchas e adorna a tua igreja como noiva, bela, sem ruga e sem mácula para o seu marido Jesus Cristo. Assiste-nos, ó Deus. Que o teu nome seja glorificado em nosso meio. Assim te suplicamos. Em o nome de Jesus. Amém. Congregação do Senhor Jesus Cristo, se existe uma virtude
que todos nós, eu diria, sem exceção, valorizamos, é a virtude da coerência. Coerência, nós sabemos, é ter um comportamento, uma conduta, um procedimento, uma vida compatível, coerente, consistente com aquilo que professamos crer ou com aquilo que nós mesmos somos. Valorizamos muito a coerência, procuramos nos demais uma atitude coerente e, em certa medida, procuramos viver de forma coerente com aquilo que somos e com aquilo que cremos. A incoerência, por outro lado, é considerado vil, torpe, é uma destruição da própria mensagem que alguém professa crer e daquilo que alguém diz ser. Quão desprezível, por exemplo, é um professor que não gosta de ler, ou um médico fumante, ou um atleta obeso, ou situações como essa que são completamente incoerentes com aquilo que a pessoa é na sua profissão, ou diz crer como sua ideologia, ou como sua crença. Porém, meus irmãos, de todas as incoerências que podem existir, a pior, mais vil e talvez a mais perigosa de todas é a incoerência que pode existir na vida daqueles que professam o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. De fato, como crentes no Senhor Jesus Cristo, nós professamos crer em uma gloriosa mensagem de salvação, proclamado pelo Deus Criador dos céus e da terra, comunicada a nós pela obra e pessoa do Senhor Jesus Cristo. A nós foi pregado o Evangelho da graça, o Evangelho daquele que professa salvação para pecadores e merecidos, e nós, aqueles que professam esta mensagem, confessamos publicamente abraçar esta mensagem, que esta é a mensagem da nossa esperança, por meio da qual vivemos. Mas e aí? Tendo abraçado o Evangelho, tendo abraçado essa mensagem gloriosa de esperança celestial, de promessas de redenção preciosíssimas da parte de Deus, o que fica então com respeito ao nosso modo de viver? Meus irmãos, a Bíblia exorta-nos vez após vez que a vida do cristão, a vida do crente deve ser em todas as coisas coerente, consistente com esta mensagem. Não basta crer, não basta professar, é preciso viver aquilo que a palavra chama uma vida digna do Evangelho de Jesus Cristo. Vemos isso, por exemplo, em Filipenses 1:27, quando o apóstolo Paulo fala, vivei acima de tudo por modo digno, ou podemos parafrasear, de modo coerente com o Evangelho de Cristo Jesus. Em Efésios 4:1, a mesma ideia aparece, rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fosse chamados, Efésios 4:1. De novo, Colossenses 1:9-10, o apóstolo Paulo apresenta a mesma ideia. Por esta razão, ele diz também, nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de impedir que transbordeis no pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Com que propósito ele fala? A fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda a boa obra, crescendo no pleno conhecimento do Senhor. Novamente, 1 Tessalonicenses 2:12, exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e para a sua glória. O evangelista, ou melhor, o apóstolo João, diz a mesma coisa na sua primeira carta. 1 João 2,6, ele fala, aquele que diz que permanece nele, que está em Cristo, que abraçou o Evangelho, esse deve também andar assim como ele andou. Ele deve viver de forma coerente com aquilo que ele crê e professa, uma vida digna, uma vida que tem a ver, que é consistente com o Evangelho da graça. E a passagem, meus irmãos, que temos diante de nós, eu diria, toda a sessão
de 13 a 20, o apóstolo Pedro, então, ele expressa essa coerência, esse viver que deve existir na vida daqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Os irmãos que estão acompanhando a exposição sequenciada, nós vimos que desde o verso 3 até o verso de número 12, o apóstolo Pedro tem descrito em termos elevadíssimos, gloriosos, sublimes, cheias de consolação e ânimo, as virtudes do Evangelho, a graça, a mensagem que tem chegado a nós, que nós temos abraçado. É aqui que ele fala a respeito da herança reservada nos céus para vós outros, herança imarcessível, sem mácula, incorruptível. Ele fala daquilo que Deus fez em nós, a regeneração, a ressurreição. Essa mensagem, ele disse, foi o tema dos profetas do Antigo Testamento. É o alvo da admiração dos anjos nos céus, que louvam a Deus continuamente por essa mensagem de graça. Nós temos aqui nos versos 13 a 12, aquilo que os teólogos chamam de o indicativo do Evangelho. O indicativo, gramaticalmente, é o modo verbal pelo qual expressamos, através do verbo, fatos concretos, realidades, coisas que aconteceram. E assim disse aqui ter o indicativo do Evangelho, no sentido de que é comunicado a nós aquilo que Deus fez por nós. Concretamente, ele enviou o seu Filho na plenitude dos tempos, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Evangelho tem esse componente do indicativo, aquilo que Deus fez concretamente por nós. Mas o Evangelho, meus irmãos, também, ele tem um outro aspecto. Ele tem um indicativo, aquilo que Deus fez por nós, mas também ele tem o imperativo. Tem um modo verbal pelo qual se expressa a ordem, o que deve ser feito. E assim o Evangelho não apenas comunica para nós promessas, bênçãos da parte de Deus, não apenas comunica aquilo que Deus fez por nós, mas o Evangelho em si expressa também aquilo que Deus requer de nós. O imperativo do Evangelho, aquilo que Deus manda e ordena que seja feito pelo seu povo. Interessante observar que o breve catecismo, na sua terceira pergunta, resume todo o ensino das Escrituras nessas duas categorias, no indicativo e no imperativo. A pergunta do Catecismo 3 diz o seguinte: qual é a coisa principal que as Escrituras nos ensinam? Qual é o ensino principal da Bíblia? E a resposta então é essa. A coisa principal que as Escrituras nos ensinam é, em primeiro lugar, o que o homem deve crer acerca de Deus, o indicativo, quem Deus é, o que Ele fez por nós. E em segundo lugar, o dever que Deus requer do homem, o imperativo. Toda a palavra de Deus se resume, pode ser dividida em duas maneiras. O que devemos crer acerca de Deus, o que Ele fez, quem Ele é, e o que Ele requer de nós. E nesse verso, meus irmãos, no verso 13, o apóstolo Pedro, ele transiciona então do indicativo do Evangelho, de proclamar para nós aquilo que Deus fez, para falar agora do imperativo, daquilo que Deus requer de nós. E ele faz isso, acompanhe comigo, usando esta pequena, mas importante conjunção, falando por isso no verso 13. Portanto, compreendendo a sua herança celestial, compreendendo que Deus os elegeu antes da fundação do mundo, que Deus os salvou pela graça que está em Cristo Jesus, compreendendo todas essas coisas, ele acrescenta, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, e vem o imperativo, esperai na graça, inteiramente na graça, que vos está sendo trazida na revelação do Senhor Jesus Cristo. Nos versos 13 a 16, ele apresenta para nós, então, dois grandes imperativos que representam, de uma forma muito geral, de uma forma muito ampla, não detalhada, a forma coerente que o crente deve viver, tendo abraçado o Evangelho ou os indicativos do Evangelho. E se resume em duas
em duas categorias. A primeira é a que temos no verso 13, esperai inteiramente na graça, e a segunda é a que temos a partir do verso 14, que é o chamado à santidade, quando ele fala, sede santos como eu sou santo. Hoje iremos considerar então o primeiro desses imperativos para com o crente, para a vida do crente coerente que abraçou o evangelho, que é a ordem, o imperativo de Deus quando diz, esperai inteiramente na graça do Senhor Jesus Cristo. E assim, meus irmãos, com a ajuda do Senhor, seu poder, na sua força, queremos considerar essa passagem sobre o seguinte tema, a esperança na graça futura. A esperança na graça futura. E queremos considerar dois pontos. Primeiro, o que é ter a esperança na graça futura. Em segundo lugar, queremos considerar de que modo podemos nos preparar, nos capacitar para ter, então, uma vida cheia de esperança na graça de Deus. O que era a ordem, a natureza da ordem em si e o modo pelo qual podemos obedecer essa ordem do Senhor. Os irmãos, a ordem vem da parte do Senhor Jesus Cristo. Os irmãos devem se lembrar que o apóstolo escreve aqui como um apóstolo, isto é, como mensageiro do Senhor Jesus Cristo. É o Senhor Jesus Cristo mesmo que está escrevendo, é Ele mesmo que nos dá essas palavras e, portanto, quando ouvimos o imperativo da parte de Deus, na Bíblia Sagrada, devemos lembrar, é o Senhor Jesus falando com a sua igreja. E Ele nos ordena então, com toda a força da sua autoridade sobre a igreja, sendo cabeça da igreja do Senhor Jesus Cristo, esperai, tende esperança, de forma inteira, completa, na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. O que isso quer dizer, meus irmãos? Meus irmãos, esperar inteiramente na graça significa que a vida do crente, para ser coerente com aquilo que ele professa crer com respeito aos indicativos do Evangelho, a vida do crente ela deve ser caracterizada por uma forte esperança. O crente, para ser coerente com aquilo que crê, precisa ser uma pessoa, usando outra palavra, esperançosa. Alguém que tem um certo otimismo, uma certa esperança e firmeza, fruto daquilo que ele crê. A esperança, meus irmãos, é uma das três grandes virtudes do cristianismo. O apóstolo Paulo diz que as três grandes virtudes são a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém o maior destes é o amor. Ele escreve isso em 1 Coríntios 13, verso 13, 1 Tessalonicenses 1, 2 a 3, ele repete a mesma sequência de virtudes. Quando ele diz, damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações sem cessar, recordando-nos diante de Deus, nosso Deus e Pai, o quê? Primeiro, a operosidade da vossa fé, a abnegação do vosso amor, em segundo lugar, e por último, a firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, todo crente coerente com o Evangelho deve ter essas três grandes virtudes, e agora o foco delas é a esperança. Meus irmãos, a esperança é uma virtude que está muito próxima da fé. Elas são como que dois lados de uma mesma moeda. A fé, por um lado, ela se apropria da palavra de Deus, daquilo que Deus disse e fala. Eu creio, eu confio, eu deposito a minha confiança naquilo que o Senhor falou. É verdade. E a esperança, então, é o fruto da fé. Tendo crido naquilo que Deus falou, agora eu irei esperar a concretização daquilo que Ele falou. Há promessas na palavra de Deus que já se cumpriram, com respeito à vinda do Senhor Jesus Cristo, com respeito à sua encarnação, sua morte e ressurreição, porém há promessas que ainda estão para se cumprir, e a fé então olha para trás e diz, Deus falou, eu creio, e a esperança então olha para frente e diz, eu aguardo
a concretização de tudo aquilo que Deus prometeu que ainda está para acontecer. A fé crê no indicativo. A esperança é um imperativo da resposta da fé. Tendo crido, eu tenho esperança. Eu confio no Senhor. E meus irmãos, a esperança cristã, ela é diferente de qualquer outro tipo de esperança que possa ser, qualquer outro homem possa ser proferida, ou qualquer outro homem possa abraçar pelo mundo afora. Geralmente a esperança que homens podem ter não passam de um mero desejo. Eu tenho esperança de que faça sol amanhã, eu tenho esperança de ver dias melhores, eu tenho esperança de que o Brasil estará livre da corrupção, eu tenho esperança de obter um emprego melhor. Porém, tais esperanças não passam de meros desejos, que por mais que seja forte a sua esperança, não significa que irá se cumprir. Mas a esperança do crente, ela é pautada naquilo que Deus falou. É por conta por isso, é porque Deus veio, porque Ele falou, porque temos o indicativo do Evangelho que a nossa esperança, na verdade, ela é uma certeza. É uma firmeza que temos. É isso, por isso mesmo que o apóstolo Pedro, escrevendo no início dessa carta, ele faz referência à esperança cristã como uma viva esperança. É uma viva esperança que temos na ressurreição de Cristo. Não é uma esperança morta. Costumamos dizer que a esperança é a última que morre. Mas não é assim com a esperança cristã. A esperança cristã, ela nunca morre. Ela é imortal. Pela sua própria natureza, ela se pauta naquele que tem a vida. E, portanto, ela se concretizará. E, meus irmãos, exortar a igreja do Deus vivo para que espere inteiramente na graça de Deus. Então, é dizer que a igreja deve ter aquela postura de esperança e o fruto da esperança, que é a confiança, a firmeza, a certeza, aquela postura inabalável que sabe que pode o mundo se acabar. A minha esperança, ela irá se concretizar. O homem esperançoso com a esperança cristã, com a esperança do Evangelho, é, portanto, um homem estável, um homem, uma mulher, uma pessoa estável em todos os seus caminhos. A palavra descreve em Hebreus capítulo 6, no verso 18 e 19, que a esperança que nos foi proposta no Evangelho, no qual nós temos o refúgio, ela é como uma âncora para a alma segura e firme, que penetra além do véu. É esse o fruto da esperança. É isso que o apóstolo Pedro está dizendo para aquela igreja. Eu quero que vocês lancem a âncora da alma num terreno seguro, isto é, as promessas do Evangelho, e acalmem-se em meio às tormentas. Os irmãos devem se lembrar do contexto. O contexto da carta é um contexto de perseguição, de hostilidade à fé. Aqui são irmãos dispersos, na dispersão, não na sua própria morada, mas que estão enfrentando de forma cada vez mais intensa a perseguição romana, estão debaixo do governo de Nero, que haveria de intensificar a perseguição contra os crentes. Nesse momento ainda não era tão intensa, mas que já era intensa o suficiente para incomodar, ou mais do que incomodar, para abalar a esperança. A perseguição que eles enfrentaram era forte o suficiente para que eles temessem. Como vimos de manhã na mensagem sobre o milagre do Senhor Jesus Cristo acalmando a tempestade no mar da Galileia, as ondas que arremessavam contra aqueles crentes eram de fato intensas, bravias e já estavam a ponto de encher o barco de água. E como os discípulos naquele barco, os crentes que aqui recebem
Os crentes da dispersão que recebem essa carta talvez estavam passando pelas mesmas tentações, pelo mesmo medo, perigo de só sobrar que os discípulos tiveram naquela ocasião. Nós vimos qual foi a postura dos discípulos: desespero. A postura deles não foi de confiança, não foi de tranquilidade, de confiar de que Cristo estava no barco, ainda que dormindo, mas foi de total desespero, a ponto de confundir as coisas e pensar que Cristo não se importa. Meus irmãos, então, assim como o Senhor exortou aqueles discípulos no mar da Galileia, agora Jesus Cristo, por meio de Pedro, nos exorta a termos firme esperança, lançando a âncora da alma, com respeito ao Evangelho, e gozar daquela estabilidade que vem da fé. Esse é o modo coerente de crer no Evangelho. O Evangelho, meus irmãos, é a âncora pesada, âncora divina, que certamente lhe dará a estabilidade que você precisa. Se você crê nessa âncora, a esperança então deve pegar esta âncora e lançar no mar, para permanecer firme, seguro em todas as coisas. O apóstolo diz que essa âncora, ou melhor, essa esperança deve ser lançada de forma completa, inteira. Ele fala novamente no verso 13, acompanho, ele fala dizendo: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Esperai completamente, ou melhor, totalmente. A exortação aqui, meus irmãos, era para que a igreja, para que nós também não tenhamos duas esperanças. Para que o nosso coração seja acalmado, firme, tranquilizado, tão somente e unicamente, exclusivamente na esperança que está na graça de Jesus Cristo. E aqui está, talvez, a dificuldade. A maior dificuldade de todos nós, eu diria. Eu diria que todo crente verdadeiro, quem é o crente verdadeiro que ousaria dizer que não tem esperança em Jesus Cristo? Mas ele pergunta, essa esperança é apenas em Cristo? É inteiramente em Cristo? Ou você tem lançado várias âncoras por aí? Não, a minha confiança é nas minhas obras. Ou então a minha confiança é no meu status, na minha carreira profissional, na minha educação, nos meus diplomas. Meus irmãos, esse mundo caído constantemente nos apresenta alternativas, outras âncoras falsas, de plástico, de brinquedo, que não dão firmeza nenhuma à alma, mas que nós, na nossa incredulidade, lançamos mão delas. E queremos confiar nas coisas desse mundo, para ter a certeza de, como vimos de manhã, iremos atravessar o lago, iremos chegar lá, iremos alcançar o fim da nossa fé. Mas a palavra de Deus diz que não podemos ter plano B, meus irmãos. Que o que deve nos dar descanso à noite não é a sua circunstância. Não é se você está bem na vida, em qualquer sentido que seja, ou se você está mal. O que deve nos fazer descansar à noite, assim como Cristo dormiu no barco, é a promessa do Evangelho. É a certeza inteira na fé e na graça do Senhor Jesus Cristo. Pode o mundo se acabar, eu permaneço firme, pois eu deposito minha esperança inteiramente, completamente, perfeitamente na graça. Como diz o salmista no Salmo 20, cantaremos logo após, no verso 7 ele fala: uns confiam em carros e cavalos. Mas não é tão sensato confiar em carros e cavalos na hora da guerra? Não é tão sensato contar o exército? Ele diz: não para nós. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor. A nossa glória, a nossa esperança, o nosso consolo e firmeza e a certeza da vitória não está no número de cavalos, no número de carros, ou podemos dizer, no tamanho da sua conta bancária, ou no seu preparo acadêmico, ou na sua profissão, ou na sua carreira, ou no seu concurso público, ou sei lá o que.
que lhe dá tranquilidade, a certeza, a firmeza da alma deve estar inteiramente na graça, em o nome do Senhor nosso Deus. E meus irmãos, ao falar da graça e da esperança que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo, ele aponta para aquilo que há de ser trazido até nós. A esperança futura. Ele já descreveu essa esperança nos versos anteriores como a herança incorruptível, sem mácula, inacessível, que Jesus Cristo tem preparado para nós, mas que não é a nossa posse presente. E nós temos a confiança de que nada nesse mundo há de frustrar os planos do Senhor Jesus Cristo. Muito belo como o apóstolo Pedro escreve aqui. Ele fala: depositai a sua esperança, ou esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Ela não será trazida, ela já está sendo trazida. O verbo aqui está no presente, não é no futuro. Embora seja algo que vai ser realizado no futuro, essa herança, essa redenção completa será trazido para nós no futuro que ainda não chegou. Mas a certeza do apóstolo é tal, a sua esperança é tal, que ele escreve no presente: já está sendo trazida, já está garantida. De fato, meus irmãos, Jesus Cristo voltará, e é essa a nossa esperança. Profetas profetizaram acerca dos sofrimentos de Cristo, e de fato ele sofreu. Profetas profetizaram a respeito da ressurreição de Cristo, de fato ele ressuscitou. Nós temos as profecias, as promessas da volta de Cristo. E essa é a nossa esperança. Ele há de voltar outra vez. E com ele há de trazer aquela graça que ele tem preparado para nós. E com graça, entenda, é imerecido. Você não merece o que ele está trazendo, mas ele está trazendo. Com toda certeza. É reservada nos céus para vós outros, ele diz no verso 4. É uma salvação, no verso 5 ele fala, já preparada para revelar-se no último tempo. É ruim ter que esperar sem ter a certeza, não é? Você tem que esperar algo e talvez esperar longamente por algo para ver se vai acontecer. É difícil, testa de fato os nossos limites e a nossa paciência. É aquilo que falamos: vou esperar para ver. Vou esperar para ver. Com o Evangelho, meus irmãos, não tem esperar para ver. Não tem certezas. A graça está sendo trazida da parte de Deus. E aí eu lhe pergunto: você, como crente no Senhor Jesus Cristo, entende que é sua obrigação de estar perfeitamente firme, inabalado, estável, com a esperança lançada inteiramente na graça que há de ser manifestada pela volta do Senhor Jesus Cristo? Deus lhe concedeu uma promessa grandiosa. A promessa dele não é pequena, não. Não há nada maior, eu diria, do que a promessa do Evangelho. Nem toda a criação, na sua imensidão, pode se comparar com o Evangelho, com a promessa do Evangelho. Ele lhe deu algo grandioso para que você pegue, engavete e nem sequer pense e não lhe dê confiança e esperança. É preciso exercitar a esperança naquilo que cremos. É preciso ter a estabilidade, porque Deus prometeu. O salmista diz que aquele que teme ao Senhor, no Salmo 112, verso 7, aquele que teme ao Senhor, ele não se atemoriza de más notícias, porque o seu coração é firme, confiante no Senhor. Ele não se atemoriza de más notícias, ele não se preocupa não. Afinal de contas, quem prometeu é Deus. Eu estou confiante nele. Eu creio nele, e porque creio, eu espero nele. Meus irmãos, vivemos num momento, estava até conversando com meu pai recentemente sobre isso, um momento muito estranho, muito tumultuoso, não apenas no Brasil, mas internacionalmente, em todo o mundo. Se você for parar para enumerar todos os problemas que aparecem no noticiário e for analisar a magnitude desses problemas, de fato, é para nos desesperar. Estado Islâmico,
o seu avanço amedrontador, arregimentando pessoas de todo mundo e crescendo e sendo violento, de fato traz preocupação. A crise migratória, a crise na Síria, agora a Coreia do Norte disputando com os Estados Unidos para ver quem tem mais força. Alguns já falam em Terceira Guerra Mundial. Venezuela, agora está a ditadura. No Brasil estamos talvez passando pela maior crise de corrupção de toda a história da humanidade. Violência aumentando. Mas a Bíblia fala que aquele que teme ao Senhor, ele não se atemoriza de más notícias. Seu coração está firme no Senhor. Estado Islâmico, Coreia do Norte. A minha confiança não está em carros e cavalos, mas no nome do Senhor. Eu creio naquele que tem um nome que está acima de todo nome, naquele que é chamado de Senhor dos Senhores, e que governa todas as coisas, e que tem autoridade para dizer para os ventos e para as ondas: cala-te, fica em silêncio, e então tudo faz-se grande bonança. Você tem vivido assim? Você tem esperado inteiramente na graça reservada para você, a despeito das circunstâncias? Meus irmãos, como sabemos se temos esperado ou não inteiramente na graça? Eu lhe pergunto, você tem preocupação excessiva com as coisas desse mundo? De fato, uma ponderação e uma certa preocupação que nos leve a orar é natural. Mas uma preocupação excessiva que lhe faz, talvez, perder o sono. Ansiedade com respeito ao dia de amanhã, falta de paz gerada por alguma incerteza. Nós não temos incerteza, nós temos certezas, a certeza do Evangelho. Se você está extremamente ansioso, preocupado, instável, você não está esperando inteiramente na graça do Senhor, e a palavra do Senhor Jesus Cristo para você é: porque sois tímidos, ó homens de pequena fé, como ele falou de manhã para os discípulos, ouvimos pela manhã. Vamos esperar inteiramente na graça. E eu lhe pergunto, se as calamidades internacionais se tornarem pessoais, você continuará esperando inteiramente na graça? Se tudo aquilo que dá alguma certa estabilidade à sua vida for retirado, você passar fome, você perdeu o seu plano de saúde, para alguns, isso é sinal de grande estabilidade. Se seu marido lhe abandonar, lhe trair, se o seu pastor apostatar da fé, você continuará esperando no Senhor Jesus Cristo. Quando Deus o Pai virou as costas para o Senhor Jesus, ele continuou esperando no Deus da sua salvação. Quando tudo que ele pôde ver foi a grande ira do Senhor recaindo sobre ele, com grande e intensa fúria que nós jamais conheceremos, ele permanece firme, confiando no Deus da sua salvação, a despeito do que ele como homem pôde ver naquele momento. E se o Senhor tirar todos os seus confortos, você permanecerá firme. A sua graça, a sua esperança está depositada inteiramente na graça. Meus irmãos, se você confiar inteiramente, se confiarmos inteiramente na graça do Senhor Jesus Cristo, eu digo, prepare-se para ser chamado de doido. De doido. Rapaz, tu mesmo vai caminhar essa ideia da festa doideira aí, e não vai seguir o caminho que todo mundo segue? Vai fazer esse sacrifício todo mesmo por conta de fé? Está todo mundo estudando. Hoje, você talvez tenha muitos concorrentes para um concurso público. Os seus concorrentes estão estudando. E certamente lhe chama de doido porque você está hoje na igreja, buscando a presença do Senhor. E esse é só um exemplo. Se você deposita sua confiança inteiramente na graça e não em concurso, ou coisas do tipo, ou qualquer outra coisa, e prefere obedecer antes a Deus do que aos homens, porque você espera nele a sua salvação, você vai ser chamado de doido. Você está preparado para esse bullying da parte do mundo? Sua esperança está depositada inteiramente na graça de Deus, meus irmãos. É essa a exortação da parte de Deus. Isso é que é coerente. Você valoriza a coerência. Você professa o Evangelho. Você professa crer na mensagem
do Deus Todo-Poderoso que salva pecadores e garante uma chegada segura na Jerusalém Celestial, nas moradas que Ele tem preparado. Esse é o viver coerente, é esperar nele e não nas coisas desse mundo. Mas de fato é difícil, não é? É difícil andar pela fé e não pelo que vê. Andar pelo que crê e não pelo que vê é muito difícil. Como eu posso fazer isso? Talvez você diga, de fato eu creio no Evangelho, sim. Mas tenho dificuldade com esse ponto aí. Esperar na graça, inteiramente, especialmente esse ponto, inteiramente na graça. O que é que eu estou errando? O que é que eu estou fazendo de errado? Como é que eu posso viver assim? De fato eu creio no Evangelho, mas tenho sido, como diz o Senhor para os seus discípulos, tenho sido tímido, covarde, eu tenho sido fraco, eu não tenho confiado inteiramente. O apóstolo nos dá a resposta. Verso 13 ele fala, e aqui eu quero que os irmãos prestem atenção à construção da frase. O verbo principal é o imperativo, esperai inteiramente na graça. Essa é a exortação. Mas ele fala com respeito de duas maneiras pelo qual nós esperamos inteiramente na graça. Não é no vácuo, não é apenas chegando aqui no microfone e falando eu creio no Evangelho e acabou, e a sua vida agora é firme e estável. Não, ele fala. Duas maneiras. Primeiro, cingindo o vosso entendimento. E segundo, sendo sóbrios. Aqui, não é ser de sóbrios como mais um imperativo, mas a melhor tradução seria, por isso, cingindo o vosso entendimento e sendo sóbrios, esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida. É dessa maneira que iremos esperar inteiramente, ter esse fruto em nós. O que significa isso, então? O que significa cingir, literalmente como está escrito aqui, o lombo do vosso entendimento? Meus irmãos, é uma expressão muito gráfica que o apóstolo usa aqui para expressar algo muito importante que precisamos fazer para termos essa esperança. Cingir o lombo era uma prática do mundo antigo que diz respeito às vestes que o povo usava antigamente. As vestes, nós já vimos em diversas ilustrações, ou talvez alguns filmes, eram como que mantos longos, compridos, que chegavam até o pé, bem folgados. E esse tipo de roupa, essa maneira de vestir aqueles mantos, era apropriado para as atividades normais da vida, para atividades tranquilas, ou talvez uma breve caminhada, ou assentar-se, levantar-se, você poderia usar daquela maneira. Porém, se você fosse se engajar em uma atividade que tinha algum rigor físico, que deveria exigir de você alguma ação, era preciso cingir o lombo. Isso quer dizer, pegar aquela roupa toda folgadona, as pontas daquela veste, e levantar e prender num cinto no lombo, para que esteja firme, não esteja folgado, você não tropece naquela roupa, e você está pronto agora para ação, pronto para agir. É o nosso equivalente de eu vou arregaçar as mangas. Uma roupa assim de manga comprida, ela tem o aspecto social e tal, mas não é próprio para o trabalho. Se você vai trabalhar, a primeira coisa que faz é dobrar as suas mangas para que você tenha os seus movimentos livres, e agora sim, você está pronto para agir. É isso que vemos, por exemplo, Elias, 1 Reis 18:46, ele diz que quando ele estava para correr à frente de Acabe, Elias, ele cingiu os lombos e correu. Ele não poderia correr com aquela roupa folgada. Ele preparou e então ele estava pronto para correr, para entrar em ação, para agir. E assim, meus irmãos, o apóstolo então ele usa essa expressão, essa prática de modo figurado com respeito à mente. A forma de estar pronto ou de ser uma pessoa esperançosa na mensagem do Evangelho é cingindo os lombos do vosso entendimento. A ideia aqui, meus irmãos, é que os nossos pensamentos, a nossa forma de pensar, a nossa mente, ela não esteja folgada, relaxada, sem direção, sem foco. Antes, ela esteja bem firme, ajustada no entendimento e na compreensão da verdade de Deus.
E assim a mente estará pronta para que a alma possa agir, para que a alma possa ter essa esperança em Deus. Meus irmãos, e disso nós tiramos algumas lições. Primeiro, que a vida cristã é uma vida de atividade intensa. Não é possível viver a vida cristã de uma forma passiva e tranquila. A vida cristã é vivida com os lombos cingidos, os lombos da mente, e isso envolve atividade. O puritano Matthew Henry, ele diz o seguinte, comentando esse texto, ele fala: você tem uma jornada pela frente, uma corrida a correr, uma guerra a travar e uma grande obra para fazer, assim como o viajante, o corredor, o guerreiro, o trabalhador recolhem e cingem as suas vestes longas e soltas, para que sejam mais bem preparados, dispostos e ágeis no que fazem. Assim façam vocês com sua mente. O seu homem interior e as emoções situadas ali, cinjam eles, recolham eles, não deixem soltos e negligenciados por aí, restringam suas extravagâncias e deixem que seus lombos, ou a força e o vigor da sua mente, sejam exercidos no seu dever. A mente deve ser preparada. E aqui nós compreendemos, meus irmãos, algo a respeito sobre o cristianismo. A verdade cristã, ela não é, em primeiro lugar, uma religião de emoções. Acima de tudo, ela é uma religião de mente, de doutrina e de verdade. Precisamos estar firmados na verdade, e assim, estando firmes na verdade, o entendimento bem cingido, o coração, a emoção, a esperança acompanhará. Estará firme e responderá primeiro a mente e depois o coração. Não sei quantos dos irmãos tiveram a oportunidade de assistir aquele filme infantil produzido pela Disney, Divertidamente. Eu não sei quantos assistiram, mas é um filme muito interessante que fala a respeito da constituição do homem, da mente, de como funciona o interior de uma pessoa, no caso de uma criança. E os personagens principais da mente eram as emoções. Eram 5 emoções, se eu não me engano, 4 ou 5. Alegria, tristeza, ira, nojo, coisas do tipo, medo. E as emoções é que controlavam o painel de controle, que era o raciocínio, é que iriam fazê-lo agir assim ou assado. Se a alegria, o personagem, a alegria na cabeça da criança, era o personagem que estava ali dominando a situação, ele que controlava as situações. Se era raiva, então a criança respondia com raiva. E a mente não era nada mais do que um painel de controle, com botões que as emoções controlavam. Mas não é assim a antropologia bíblica. A constituição do homem não é assim. A palavra de Deus nos diz que as nossas emoções devem ser guiadas pela mente. Se você não espera em Deus, se a sua emoção é completamente instável, é talvez porque a sua mente não esteja preparada e cingida. Não é a mente que deve estar no controle, meus irmãos. Com foco na verdade do Evangelho. Compreendendo o Evangelho, como podemos cingir a nossa mente? Primeiro, conhecendo e compreendendo a verdade. O Senhor Jesus Cristo disse com todas as letras: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É conhecendo a verdade, compreendendo a verdade, de forma ativa, não de forma preguiçosa, com os lombos não cingidos, passiva, uma vez por semana na igreja, talvez desatento, nem prestando atenção direito, mas ativo, com a mente pronta para entrar em ação, compreendendo com clareza o que é o Evangelho da graça de Deus. E todas as demais doutrinas profundas que o apóstolo Pedro mesmo apresentou aqui. Os irmãos se lembram quando fizemos uma avaliação de 13 a 12 e listamos o número de doutrinas que o apóstolo Pedro cita apenas nesses pequenos versículos. Doutrinas mais variadas, que ele elenca uma junto com a outra, encadeia uma doutrina na outra e vai tirando conclusão e aplicação e consolando por meio das verdades, porque ele compreende as verdades. E para isso, meus irmãos, é preciso ter o trabalho, ter a mente bem cingida. É trabalho duro compreender a verdade de Deus. É preciso dedicar, é preciso ler a Bíblia diariamente. É preciso orar, pedir a Deus que nos dê compreensão. E meus irmãos, quantos de nós não sequer lemos a Bíblia durante a semana?
Ou se lemos é apenas para bater ponto. Eu tenho um programa de leitura anual e eu tenho que ler 3 ou 4 capítulos por ano. E eu vou lá, leio, não entendi nada, mas li, pronto, tá tudo bem. Não entendi nada. É preciso cingir a mente. É preciso estudar a palavra de Deus. Se dedicar, estudar e meditar na palavra de Deus. Se você leu e não entendeu, sua mente não foi cingida, não adianta. É preciso estudar a palavra de Deus. Para cingir a mente é preciso não apenas conhecer e compreender a verdade, mas é preciso saturar a mente da verdade do Evangelho. É preciso ter aquilo que o apóstolo Paulo fala, trazer todo o pensamento cativo à obediência de Cristo. Não um ou dois, mas todo o pensamento. Ou aquilo que o apóstolo Paulo fala em Colossenses 3, 1 a 2, portanto, se fostes ressuscitados com Cristo, indicativo, buscai as coisas lá do alto, imperativo. Onde Cristo vive, assentado à direita de Deus, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra. Saturar a mente com a palavra de Deus, com as verdades de Deus. Eu lhe pergunto, alguns dizem que a mente, o cérebro, ele tem tipo uma esponja, uma textura de uma esponja. Eu lhe pergunto, se pegar a sua mente e espremer, o que é que sai? O que é que vai sair? Vai estar saturado das verdades de Deus? Se não está, não espere que você seja uma pessoa esperançosa. Você não está preparado para esperar inteiramente na graça de Deus. Se você não satura a sua mente com as verdades de Deus. Não foi isso que Jeremias fez no momento de grande dificuldade que ele passou? Em Lamentações 3, o apóstolo, ou melhor, o profeta, no verso 21, ele diz: eu quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Em outras palavras, eu quero cingir a minha mente. Eu quero saturar a minha mente das verdades que podem me dar esperança. E ele lista quais são. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade, ó Senhor, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Portanto, esperarei nele. As misericórdias do Senhor. O que é isso senão o Evangelho de Cristo Jesus? Que se renovam a cada manhã. Todos os dias ele pensava nisso. Todos os dias ele meditava no Evangelho. Sature, meu irmão, a sua mente com o Evangelho. Conhecimento da palavra de Deus. Tenha fome e sede da palavra de Deus. Busque, o apóstolo Pedro vai falar isso mais para frente e teremos ocasião para considerar com mais detalhes. Busque a palavra de Deus como um bebê recém-nascido almeja pelo leite, o genuíno leite espiritual, não de forma casual, mas com intensidade. Com intensidade. Ele diz então, cingindo o vosso entendimento e sendo sóbrios. Cingir o entendimento aponta para a necessidade da busca ativa pelo conhecimento da palavra de Deus e da doutrina. O ser sóbrio aponta para a realidade de que estamos no meio de um ambiente onde há muitas alternativas para intoxicar a nossa alma e nos distrair. A palavra aqui, sede sóbrios, ou sede sóbrio, sobriedade, é a palavra usada literalmente para sobriedade com respeito ao álcool, mas é usado pelo apóstolo Pedro, entendemos, de uma forma figurada, no sentido mais amplo, com respeito às realidades espirituais. É preciso sobriedade para que não consumamos demais das coisas desse mundo e fiquemos entorpecidos com respeito às realidades espirituais. É preciso sobriedade espiritual. O sóbrio é alguém que tem os seus sentidos em alerta. Os seus sentidos estão conectados com a realidade. Ele ouve bem, ele presta atenção, ele tem um reflexo, prontidão para agir, ele está sóbrio. Um sóbrio espiritual tem a sua alma e a sua fé claramente conectada com as realidades espirituais em todo o tempo. E venhamos e convenhamos, quantas vezes nós não somos entorpecidos pelas coisas desse mundo e perdemos a sobriedade espiritual. Tomados por problemas, nem sequer pensamos mais nas coisas de Deus, ou por prazeres que tomam
ou enchem a nossa mente, prazeres lícitos, mas que são consumidos em excesso, a ponto de preencher toda a mente e você não ter mais conexão com as realidades espirituais. Não tem mais vontade de orar, porque só tem vontade de assistir televisão, ou sei lá o quê. Não tem mais vontade de ler a Bíblia, porque você só pensa num problema, ou alguma coisa dessa vida. Perdeu a sobriedade espiritual. O puritano Robert Leighton, ele diz o seguinte, que assim como o consumo excessivo de comida e bebida faz com que o corpo se torne preguiçoso e sonolento, assim o consumo excessivo das coisas deste mundo faz com que a alma fique entupida, e por meio do qual o Espírito Santo deveria passar. Mas agora não passa, porque está entupido com as coisas desse mundo. Assim, meus irmãos, precisamos de sobriedade. E isso envolve não apenas buscar as coisas de Deus com intensidade, mas moderar o nosso uso das coisas desse mundo. O próprio Senhor Jesus falou na parábola do semeador que os cuidados desse mundo e a fascinação da riqueza sufocam a palavra, tiram a sobriedade, e ela não fica frutífera. E o que é que ela não produz? Esperança. Você crê na palavra, ela está ali, mas ela está sufocada. E você não tem esperança em Deus e não tem aquela firmeza. Por isso o salmista fala no Salmo 119, verso 37, desvia, Senhor, os meus olhos de contemplarem aquilo que é inútil e vivifica-me no teu caminho. O Salmo 119 é todo isso. Alguém louvando a palavra de Deus pelo meio do qual ele se cinge dia e noite. E ele fala nesse versículo, Senhor, eu não quero contemplar aquilo que é inútil, aquilo que é vaidade, aquilo que não tem proveito nenhum. E quantos de nós não estão sendo saturados pelas coisas desse mundo? Prazeres, meus irmãos, venhamos e convenhamos mais uma vez, é muito mais fácil ligar a televisão, ir para o computador, pegar o celular, do que fechar a porta, dobrar os joelhos e ter que ler a Bíblia, ter que ler, estudar, procurar a presença do Senhor. É difícil. Por isso que o lombo tem que estar cingido, alerta e sóbrio. Obviamente que é importante observar que o que ele prescreve para nós não é abstinência, mas sobriedade. Seria muito mais fácil se, como pastor, eu pudesse dizer, abandone essas coisas, entre na reclusão, vá para o mosteiro e lá você estará conectado com as realidades espirituais, mas ele não ordena abstinência e sim sobriedade, o uso moderado das coisas do mundo, e é muito mais difícil assim. É muito mais difícil saber que podemos nos envolver com as coisas desse mundo sem ser dominados pelas coisas do mundo. É difícil a sobriedade e a temperança. E para isso, meus irmãos, precisamos do Espírito Santo. Precisamos de Jesus Cristo. Lhe pergunto, você está pronto para o retorno do Senhor Jesus Cristo? Esperando ativamente a sua graça, cingindo o seu entendimento com a verdade de Deus, andando em sobriedade, uso moderado das coisas desse mundo, para não ter a sua alma intoxicada, entorpecida, e os seus sentidos espirituais anestesiados com respeito às realidades espirituais. Meus irmãos, eu queria apenas concluir com uma exortação, uma admoestação. Talvez você pense, eu estou passando por uma fase da minha vida onde eu não vejo necessidade dessas coisas. Estou passando por um momento bem tranquilo na vida, onde eu não sinto falta dessas coisas que você está falando aí. Um momento mais fácil, um momento mais calmo, e eu tenho vivido a minha vida normal. Não me venha com esse radicalismo pra cá, que eu não preciso nada disso. Só que talvez você não perceba o quanto você é sedentário, espiritualmente falando. O sedentário, enquanto ele está no sofá, comendo batata frita e assistindo televisão, ele não sente falta de nenhum vigor do corpo. Mas é quando ele precisa subir uma escada, ou correr, de alguma circunstância, é que ele percebe o quão sedentário ele está, o quão fraco ele é.
que não tem força para nada. E deixa eu lhe dizer, a aflição um dia virá. Talvez a sua alma esteja sedentária. E você não percebe, não sente falta, porque você está no sofá, na tranquilidade. Embora não exista tranquilidade na vida cristã, não é? Não existe, mas você percebe assim. Mas quando a aflição bater na porta, e você precisar da esperança, para lhe consolar na hora da dor, na hora da morte de um ente querido, na hora da traição de alguém que você considerava um modelo espiritual, que você precisa estar firme, enquanto ninguém mais está firme. Aí você vai sentir falta de ter cingido os seus lombos e ter mantido a sobriedade enquanto teve oportunidade. Meus irmãos, deixa eu lhe perguntar. Vale a pena ou não vale? O indicativo do Evangelho é glorioso ou não é? É verdade ou não é? Aquilo que cremos. Vale a pena ou não vale se desgastar? Estar sempre pronto, sempre buscando ao Senhor? Talvez você ache que não vale a pena. E é por isso que você vive assim. Mas é porque não compreendeu o indicativo. Não compreendeu a glória da mensagem da cruz. Portanto, não busca se preparar. Meus irmãos, a vida coerente do crente, em primeiro lugar, veremos no segundo ponto, semana que vem, se Deus nos der graça, que é a santidade, mas em primeiro lugar é viver uma vida de forte esperança, fomentado numa busca intensa, intencional, ativa, por ter comunhão com Deus em sua palavra, compreendendo o evangelho da graça. Sem ser assim, não há esperança para ser vivida. E só há fraqueza e mornidão. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude a buscá-lo com a intensidade que Ele requer na sua palavra, a intensidade da inteireza da esperança, cingindo os lombos do entendimento, mantendo a sobriedade espiritual. E sem Cristo não há nada disso. Sem Cristo nem esperança você pode ter. Você já creu em Cristo? Sem Cristo a única esperança que você tem é da morte eterna, que essa virá com toda certeza. Preciso buscá-lo. Preciso crer nele e obedecer os seus mandamentos. Crer no indicativo, obedecer os imperativos de esperança e de santidade, como veremos na semana que vem, se o Senhor nos der graça. O Senhor nos abençoe. Amém.